Bum! Para Tribunal de Contas da União do município de São Paulo. Conteúdo de fiscalização, controle externo e direito administrativo. Controle externo com direito administrativo é tipo contar, como é que se diz, o regimento interno, porque ele fala de praticamente direito administrativo, com a Constituição Federal e a Lei 9.167, que fala da jurisdição do Tribunal de Contas. Ela, junto com o Tribunal de Contas, tem um monte de coisa de controle externo e umas apoxulix. Falando da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigo 70, ela fala que tem 5 tipos de fiscalização. A fiscalização contábil, a fiscalização financeira e a fiscalização operacional e a fiscalização patrimonial, que eles fazem no âmbito da União e das entidades da administração, direta e indireta. Isso é tudo na Constituição, porque na Constituição fala do Tribunal de Contas da União. E essas coisas são copiadas para outros tribunais de contas. Dessa fiscalização contábil, financeira e orçamentária, no artigo 20 diz que quanto à legalidade, a legitimidade, a economicidade e a aplicação de subvenções e renúncia de receitas, ela é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. No artigo 70, parágrafo único, diz assim: para estar a contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelas que a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. É lá o Congresso Nacional no DF, tá? Compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias. Não sei como fazer uns 60. 60 dias. Não consigo fazer. 60 dias a contar do seu recebimento. Segunda coisa que eles têm que fazer é julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Muitas coisas mais. Também compete ao Tribunal de Contas da União apreciar para fins de registro a legalidade dos atos da admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem um fundamento legal do ato concessório. Também compete à União realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeções e auditorias que, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Também compete fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social e União participe de forma direta ou indireta. Pode ser direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Também compete à União ainda, do Congresso, quer dizer, não na União, do Congresso Nacional que faz o controle externo. Com o auxílio do Tribunal de Contas da União, compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, que são os métodos que o Estado e a União passam por dinheiro, a Estado, a Distrito Federal ou ao município. Outra coisa que compete, a sétima coisa, compete ao controle externo, cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas. Informações solicitadas por qualquer de suas casas,
ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados auditores e inspeções realizadas. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. A 10ª coisa, o controle externo, cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, assustar, se não atendido, se não atendido a execução de ato impugnado, comunicando a decisão a duas pessoas, a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Daí, fecha os olhos aqui, o Tribunal de Contas lá do Congresso Nacional tem que sustar os atos que foram impugnados, porque eles não podem mais fazer efeito. São, sei lá, conta aí. Daí eles têm que comunicar isso a quem? Ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas, ao Congresso Nacional. Não, é a Câmara dos Deputados. Tem que comunicar à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Câmara dos Deputados e Senado Federal. A 11ª coisa que compete ao Tribunal de Contas é representar o poder competente sobre as suas irregularidades ou abusos apurados. Representar, né? Manda com avisar. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária ainda. Agora a gente fala das coisas de compete da Tribunal de Contas da União. A gente fala no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Quando é contrato é um caso mais especial, então tem que mandar lá para o Congresso Nacional mesmo o chefinho sustar. Só que se ele não sustar, o outro é o próprio Tribunal de Contas que faz. Ele o Tribunal de Contas solicita de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. E daí, na súmula 2 do artigo 71, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar, ou seja, ele não responder, não fizer nada, as medidas previstas no parágrafo anterior de sustação lá, que é falar para o Congresso Nacional, que é o poder de polícia, né? Não poder de polícia, mas o poder para fazer o Poder Executivo mudar as coisas. Então ele fala e solicita para o carinha fazer mudar de imediato. Se o Poder Executivo não fizer, não sei, não fala disso, mas o tribunal decidirá a respeito. Daí, súmula 3, artigo 71. As decisões do tribunal de que resulte em imputação de débito ou multa terão uma eficácia de título executivo. Súmula 4. O tribunal encaminhará relatórios de suas atividades ao Congresso Nacional trimestral e anualmente. Ou seja, o chefe confessa para o chefe tudo o que fizeram de 3 meses em 3 meses, 4 vezes por ano, 12 meses. Daí, continuando isso, você chega nos ministros, lá no artigo 173, fala também dos conselheiros, no artigo 135, parágrafo único. Depois fala de tribunais municipais que são vedadas à criação. Daí a coisa é, quando passa do Tribunal de Contas da União, ele tem ministros, 9 ministros. Mas daí vai para o treco, eles não são ministros no Tribunal de Contas dos Estados. Ele é O Tribunal de Estado tem 7 conselheiros, eles são conselheiros. Daí, se passar para o Tribunal de Contas do Município, quando começa a falar disso, fala que não pode criar, vedada a criação de tribunais de conselhos ou órgãos de contas municipais. São julgados nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso 1c. E são julgados nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas isso estou falando assim. Os ministros, quando é ministro lá do Tribunal de Contas da União, ele é julgado pelas infrações penais comuns, que nem todo mundo, só que ele
Como é que se diz? Ele é julgado por um tribunal específico mais poderoso. Daí, do mesmo jeito que continua na Constituição, cada vez que diminui o poder do pessoa lá, o conselheiro, ele muda o poder do tribunal que julga ele. Se alguém do Tribunal de Contas da União tiver uma coisa de pena comum, um crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, porque ele é o tipo mais alto de tribunal. Daí, quando chega no Tribunal de Contas do Estado ou no Tribunal de Contas do município, eles são julgados, esses conselheiros são julgados pelo tribunal, quer dizer, pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. STF para a União, STJ para os estados e municípios. No artigo 73 que eu acabei de comentar, tem umas trecos lá da formação do tribunal. O Tribunal de Contas da União é integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal, jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 73, súmula 1. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfazem os seguintes requisitos: 35 a 65 anos, mais de 35, menos de 65, nessa época de 30 anos. Tchau! Idoneidade moral e reputação ilibada, e daí ele tem que ter notórios conhecimentos em 5 coisas. Não em todas essas coisas, mas pelo menos tem que ser mestre em uma delas. Jurídico, contábil, econômico, financeiro ou administração pública. Ele tem que ter também 10 anos de trabalho de exercício da função, ou de efetiva atividade profissional que exija o conhecimento mencionado no inciso 3. Súmula 2 do artigo 183. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Daí se lembra que tem 9 ministros. Daí 3 deles, 1/3. Na Constituição fala 1/3, e por isso que são 3, e o resto, os 6 outros, são escolhidos por outra pessoa. Daí fala, na Constituição, 1/3, pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal e segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Ou seja, desses 9, vai ter uma listona assim. Daí eles vão dar uma parte dessa lista, ou toda a lista, para o presidente. E daí o presidente vai lá e tem que escolher esses 3 de lá. Só que 2 desses caras, um tem que ser auditor, experiência de trabalho de auditor, porque ele vai fazer trabalhar do controle externo. E o outro tem que ser de um membro jurídico, membro do Ministério Público junto ao tribunal. Ou seja, um tem que ter controle tem conhecimento externo, e controle externo, e outro tem que ter conhecimento do tribunal. E aqui ainda está falando que sendo 2 alternadamente dentre. E um outro que ele pode escolher quem ele quiser. Daí o resto é tudo feito pelo Congresso Nacional, usando aquela listinha que falou lá, vendo as habilidades dessas pessoas. Súmula 3 ainda fala que nos ministros do Tribunal de Contas da União eles terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. Tem tanta coisa que eles ganham extras, porque eles são muito importantes. Dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. O interessante é que, se lembra que eu falei de quem julga quem? Daí a coisa é que o Tribunal de Contas da União, eles são superiores, né? Daí eles são julgados pelo Supremo, o Supremo Tribunal de Justiça. E daí quando fala agora das coisas das mesmas, como se diz? Eles ganham as mesmas vantagens, garantias prerrogativas. Eles falam que no Ministro Superior Tribunal de Justiça, o STJ, eles são julgados pelo STF, mas eles ganham as mesmas coisas que o STJ, e o STJ é quem julga os TCE, os Tribunais de Contas da União, os conselheiros e os tribunais
quer dizer, os tribunais de contas do Estado e os tribunais de contas dos municípios. Interessante, né? E confuso. Aplicando-se-lhes quanto a para os ministros, quanto a aposentadoria e pensão, as normas constantes no artigo 40, que é a própria Constituição Federal, o RGPS, que teve umas normas novinhas, né? Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigo 73, súmula 4, o auditor, quando em substituição, o ministro terá as mesmas garantias de impedimento de titular e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz do Tribunal do Regional Federal. TRF. Uau. Da fiscalização contábil financeira, artigo 75. As normas e estabelecimentos que nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal e municípios, bem como dos tribunais de conselhos de contas dos municípios. Artigo 75, parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Na súmula ou jurisprudências do STF 653 diz assim: o Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, o governador, cabendo a este indicar um dentre os auditores e outro dentre os membros do Ministério Público e um terceiro a sua livre escolha. Sacou que é a mesma coisa que aparece no Constituição Federal do presidente? Só que aqui não dá os 7, tem 7 conselheiros, tem 2 a menos. E não dá para escrever que deu um terço. Daí eles falam 4 e 3. 4 pela própria Assembleia Legislativa, que é a mesma coisa que o Congresso Nacional, só que é o controle externo dos estados. E os 3 pelo chefe do governo. Então, eu terminar aqui, continuando